Mercado Imobiliário, Negócios, Brasil. A gente fala hoje com Rosângela Castro, diretamente de Teresina do Piauí, e ela vai dizer pra gente como é a visão da nordestina para o mercado de São Paulo e como ela tem feito muitos negócios aqui. Aproveite que vai ser mais uma aula do Prop Talks. Aí é uma aula, né? E assim a gente começa essa conversa, Rô, com você já dizendo que vai ser uma aula. E comigo aqui, meu amigo Jota Batista, para conversar com Rosângela Castro. Jota, já começamos bem aqui, porque eu estava aquecendo com a Rô e já escutando algumas coisas da visão que ela tem aqui sobre o mercado de São Paulo. Meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Irmão, prazer estar contigo. Prazerzão. Mais um grande episódio, pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo. Mais uma conversa bacana que a gente vai ter. Rosângela, bem-vinda aqui à nossa casa, o Prop Talks, a casa do Prop Talks na House, né? In the House. In the House. Estamos aqui com nossos parceiros da House sempre. E é um prazer recebê-la e conversar contigo sobre as perspectivas dela para o mercado daqui, mas principalmente eu fico muito curioso para saber como é o mercado no Nordeste. Eu conheço muito pouco lá. E eu vejo que muita coisa está acontecendo, está evoluindo, está inovando. A gente fala muito de tecnologia, de tendência, de inovação aqui no Prop Talks. Acho que a gente vai aproveitar também para falar disso, né, Zanotto? Sim, a gente vai. Bem-vinda, viu? Satisfação estar aqui, né? Na verdade, eu vou dar a minha visão como... Eu não gosto de falar assim, Nordeste, Brasil... É diferente, mas é muito igual. O mercado imobiliário, ele não é muito diferente. Eu frequento São Paulo há muito tempo, há 20 anos, olhando o mercado imobiliário. Inclusive, sou cliente Vitacom, invisto em São Paulo também e trago meus clientes para investir aqui em São Paulo. Então, assim, não é muito diferente, tá? É mercado imobiliário, visão de investimento, visão de moradia e termina que tudo vai acontecendo primeiro aqui, não é verdade? Boa. Hoje eu fui no lançamento Basílio, que vai ser lançado agora, falando de retrofit. Falando lá de Nova York, Barcelona, Portugal. Estive em Portugal vendo os retrofits e já está acontecendo em São Paulo, já acontece no resto do Brasil. E isso é o que me encanta de estar no mercado imobiliário. E é retroalimentação. Eu fico encantada em estar em São Paulo acontecendo tudo e eu levando antes para todo mundo lá ver. Boa. Poxa, é isso. Daí. Sabe que lá, eu sou de Porto Alegre, né? E a gente sempre fala, tem muito esse conceito lá de que a gente olha para São Paulo, vê o que está acontecendo e a gente sabe que depois de alguns, de 3, 5, 10 anos vai acontecer também lá. Então quem bebe da fonte, né, de ver o que está acontecendo aqui no mercado paulista, acaba conseguindo se antecipar na sua região. E é legal que a gente vê que o Brasil, como você falou, ele é tão diverso, né? Eu costumo falar que o Brasil tem muitos Brasil dentro do Brasil, né? Muitos Brasis dentro do Brasil. Verdade. Mas ao mesmo tempo é culturalmente muito diverso, mas a gente vê que os negócios acabam sendo parecidos, né? A visão, claro, regional e diferente, mas as tendências elas acabam se repetindo em alguns lugares, né? E aí eu já começo te perguntando, você falou da Vitacom, aqui a gente está na House aqui. Essa pegada desses imóveis mais compactos, né, que você investiu aqui, seus investidores de lá também investem aqui. Eu vejo muita gente de fora de São Paulo comprando imóveis aqui em São Paulo, nessa visão de comprar os compactos e rentabilizar. Isso tem acontecido lá também no Nordeste? Está começando isso lá ou já está acontecendo? Já é uma realidade também? Já é uma realidade bem próxima, inclusive a House já está lá. Então, assim, eu vou te falar uma coisa bem interessante. Já se lançava apartamentos pequenos, mas não chamado a pegada estúdio, tá? Era apartamentos, vamos lá, apartamento pequeno, de 1 quarto, de 2, de 3 quartos pequenos, né? Então, de 5 anos para cá, já acontecendo em São Paulo, você falou que demora 5 anos, hoje eu acho que é bem menos. Hoje eu acho que é 2 no máximo, a tendência já é elevada. Porque aqui eu vi a Vitacom lançando em 2016, 17, 18, e 20 já estava acontecendo, 19 já estava lançando. Não com essa pegada jovem que a Vitacom lança com tantos itens, gourmetizando aí o mercado imobiliário do estúdio, e agora já gourmetizou lá em Teresina e tem meio que, até quase igual, é um Ctrl-C, Ctrl-V. E eu vi já em vários estados o mesmo Ctrl-C, Ctrl-V. Porque se está dando certo, por que não? Né? Por que não levar? Que é uma tendência, além do produto em si, você
mais barato ou por ter feito esse retrofit do próprio modelo de negócio, né? Mas é uma tendência comportamental do ser humano, né? Das novas gerações, de morar, né? De uma vida diferente do que era antigamente o mercado imobiliário, que a gente tinha lá 2, 3 quartos, agora a gente tem os apartamentos menores, com mais serviços. Então essa tendência de comportamento também está acontecendo lá. Então é legal ver isso, né? Eu tive lá em Teresina, Jota. E tive com a Rosângela, inclusive. A primeira vez que eu fui a Teresina, eu estive lá 3 vezes em Teresina, no Piauí. E a primeira... Tem que convidar, então, próximo. Mas eu nunca me levou lá. Mas foi em 2014 isso. Nossa, gente, é muito tempo, olha. Foi em 2014. A gente pode até voltar em Teresina. Agora que a gente está com a... você está conectando com a Rosângela recente, eu já a conheço bastante tempo. Então, assim, cabe aqui a gente pedir para ela, leva a gente para Teresina. Levo, eu fiz curso do Facebook na época com... Você lembra? Alguma coisa com relação a como utilizar o Facebook, com o Zanoto, era coisa muito assim... Olha só, eu com a minha arrogância, tá? Porque é uma coisa que eu falei ontem no Soma sobre o ego. E às vezes, quando a gente está no auge, a gente tem um ego muito forte. Então, como o meu nome era muito forte na cidade, então, a pessoa pensava em comprar imóvel, pensava em Rosângela Castro. O que acontece? Quando o Zanotto foi falando de Facebook, eu falei, cara, a pessoa vai pensar em imóvel, ela vai pensar em Rosângela Castro. Não vai atrás de buscar no Facebook. Eu não acredito nisso. Ela não vai procurar no Google quem é a imobiliária. Pasmem. Eu demorei um pouco a acreditar que a coisa ia pegar. Demorou pegar lá em Teresina, demorou um pouquinho. Mas hoje, se você não tiver na rede social, se você não tiver no Google, principalmente hoje na rede social, porque o cliente está lá, né? Você está fora do mercado. Se você não tiver antenado, se você não tiver realmente ali, você está fora. Então, eu comecei, a culpa é do Zanotto, que já me, digamos, mexeu. Eu poderia ter sido bem mais forte, poderia estar bem melhor se eu tivesse ido na onda dele, tá? Ele me instigou bastante, mas aí a gente fez muita coisa juntos, né, Zanotto? Eu fui em 2015 para os Estados Unidos, ele fez lá um evento do café e eu estava lá com ele. Eu sempre estou com ele, na verdade, né, Zanotto? Obrigado, Rosana. Sempre teve lá um mindset, que foi uma ideia, inclusive, que eu dei para ele. Eu disse, vamos fazer esse mindset, eu não quero mais cursos, porque a gente está cansado de ouvir gente que não vende nos ensinar a vender. Eu estou meio cansada, estou sem paciência, na verdade, tá? Aí, assim, o cara vai lá... Eu falei, Zanotto, eu não quero ouvir o cara que vive só de dar curso para me ensinar a vender. Eu quero tratar com pessoas que sintam as mesmas dores que eu. Então, a gente esteve lá no Mindset em Campinas. Foi maravilhoso, foi um evento... Você devia fazer outro, Zanotto. O que está faltando? Está faltando... É que o PropTalks vai realizar muitos pequenos eventos como esse. A partir de agora, já dando esse spoiler, né, Jota? O PropTalks, ele está organizando pequenos avanços dentro dessa questão de trazer o conteúdo o conteúdo atualizado para o mercado. É isso que você acabou de falar. Esse podcast que a gente grava aqui sempre e que tem a honra de receber você aqui é um pedaço disso, porque a gente não quer trazer pessoas aqui que não tem, como é que a gente pode dizer, o sangue do mercado. Que não faz, né? Que não faz. A gente traz pessoas que estão olhando para as mudanças, para a atualização. Fazem, exatamente. Que metem a mão na massa. Exatamente, Rô. E eu estava dizendo que eu fui lá em 2014 e conheci a operação da Rosângela em 2014. Já era uma operação madura, já era uma operação que, com o perdão da palavra, Rô, a gente olha para Teresina, está muito distante, a gente acha que aquilo é muito pequeno. Mas quando você vai a Teresina, você percebe assim... o Nordeste, ele é gigante em termos de negócios acontecendo, Jota. Claro, respeitando a regionalidade, mas o Nordeste é gigante. Eu fui lá em 2014, como a Rô colocou aqui, depois ela foi comigo para os Estados Unidos e a gente foi conhecer o mercado imobiliário de lá. E a gente percebe o seguinte, né, Rô? A gente pode estar em Teresina, nós podemos estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami. Os problemas do mercado são iguais, são os mesmos, né? O que faz a diferença dentro dos mercados é como o profissional atua entendendo de negócio. Cultura, né? A cultura do local e a cultura profissional. Existe, assim, uma coisa bem que a gente... Eu gosto muito de entender como funciona cada região,
Hoje pela manhã eu passei o dia rodando aqui em São Paulo. Inclusive fui olhar um lançamento ali perto da USP, lançamento de estúdio, que eu pretendo também investir, que eu gosto de... Eu acredito muito no mercado imobiliário, apartamento com bom preço, eu digo, eu quero ir lá olhar. E fui lá e realmente um bom investimento. Mas voltando, a cultura é o que faz toda a diferença em relação aos locais, que a gente estudou lá o mercado do Nordeste. A diferença é muito pouca. E assim, o que eu vejo hoje que está faltando é a gente bater papo sobre valorização do corretor de imóveis, educar o cliente, porque assim, o cliente ele acha que ele pode tudo. E assim, não é bem assim, gente. Digamos, você tem que respeitar o profissional que está te atendendo. Eu vejo muitas vezes a pessoa ela roda com 3 corretores, faz proposta para 3 corretores diferentes para o mesmo imóvel. O comprador, o vendedor recebe 3 propostas no mesmo dia. Ele acha o quê? Opa, meu imóvel está maravilhoso, eu vou segurar o preço. E aí o cara está fazendo um leilão, tentando baixar o preço. E aí, pasmem, ele faz perder o negócio porque ele não consegue baixar o preço, porque o cliente não aceita, porque ele acha que tem 3 pessoas diferentes. Hoje eu jogo aberto para o cliente, eu digo, olha, o meu cliente fez proposta para 3. Eu já acabei de conversar com ele, não pense que é 3 pessoas, não. É porque ele rodou com 3 e eu deu uma prensa aqui nele e ele falou, Rosângela, eu falei com fulano, Beltrano. Então, isso é péssimo para o mercado e o cliente tem que entender, se ele pegar um profissional e fazer esse profissional, olha, eu te escolhi para ser o cara que vai me levar até o meu imóvel e confiar. A questão é a gente valorizar o corretor saber ser profissional, ter ética, aí a gente muda o mercado para melhor. E aí o cliente começa a entender e valorizar aquele profissional. Então, falta isso no mercado. Digamos, o Cresce não se envolve muito com isso. Boa. Nós, profissionais, não queremos falar nisso, porque eu não vou falar porque eu posso me queimar, o cliente pode me ver com outro olhar. Não e aí, assim, várias pessoas... Eu abri uma live essa semana passada sobre esse assunto, porque o cliente fez uma proposta comigo, viu o imóvel, viu de novo, a gente estava no processo, ele querendo uma proposta bem, digamos, indecorosa, querendo baixar o preço, o vendedor segurando e... Em tempos de 2 dias, ele procurou outro corretor e fechou com outro corretor. Nossa. Então, um imóvel de 3.900.000, que ele estava querendo fazer uma proposta bem abaixo e ele chegou no 3.700. Por quê? Alguém fez esse trabalho, o processo foi feito por alguém. Aí chega um outro corretor antiético que sabe que não mostrou o imóvel e entra e diz, olha, eu tenho um cliente que está fazendo proposta X, e aí o cliente se desespera porque ele viu... A gente está, muitas vezes precisa de tempo e de um processo, precisa de tempo de fechamento. Às vezes um imóvel de 3.900.000 não se vende assim. Não se baixa 500 mil assim no negócio, se a pessoa está querendo baixar. Então, assim, aí a gente abriu uma live, eu chamei algumas pessoas, o advogado, porque assim, a gente tem também que entender até onde é meu direito, até onde é o meu dever. Então, a gente vai fazer... eu nunca fiz isso em 27 anos de mercado, tá, gente? Até eu vou abrir aqui essa polêmica, né? Porque eu nunca fiz isso. Mas eu acredito hoje, eu tô naquela fase, cara, alguém tem que fazer isso. E se precisa ser eu vou ser essa pessoa, eu vou ser a protagonista, como diz minha amiga Elisa da Mulheres Imobiliárias, do Soma. Ela fala o seguinte, nós temos que ser protagonista. E eu sempre fui protagonista e eu não vou ser diferente, eu vou ficar calada, sentindo a dor e deixar para lá. Então, acho que eu estou chamando todo mundo para esse movimento nacional mesmo, de valorizar o profissional e educar esse cliente. Porque ele sabe quem fez o trabalho. Claro. Agora, é muito fácil ele escolher uma pessoa para tratativa no final, porque não vai dar em nada mesmo. O vendedor disse, eu recebi, mas eu recebi uma outra maior, você trouxe... sabendo que é o mesmo cliente, e tá tudo bem, a gente cala a boca e engole, porque o cara fala assim, poxa, se você não cala a boca, eu vou falar mal de tu para todo mundo, eu vou falar mal de você para todo mundo, e a gente cala a boca. Eu já calei muito a boca. Olha só, 2 coisas. A primeira, você quer uma água, Rô?
Eu aceito. Estou finalizando aqui meu café. Quando você quiser a aguinha, você já levanta a mão. Se quiser agora mesmo, a gente já te serve uma aguinha, porque é emocionante escutar você falar esse tipo de coisa. E quando lá atrás eu sempre comentei, sempre falei em diferentes momentos o seguinte: a gente acha que quanto o cliente, né? Nosso cliente vendedor, ele acha que quanto mais imobiliárias estiverem com o imóvel, ele tem a falsa visão de que vai vender mais rápido. E quando você traz essa temática de, vamos lá, vamos pensar na valorização do corretor e ensinar o cliente vendedor a olhar para o corretor como o profissional que vai trabalhar a venda do imóvel, a gente está invertendo um pouco o processo. Porque todo mundo fala assim, Jota, vamos pensar na exclusividade do imóvel, mas está na hora de pensar na exclusividade do corretor também, né? Você quer vender o seu imóvel? Eu sou o corretor que vai cuidar do seu imóvel. Então lembra disso, nos Estados Unidos funciona assim, gente. Esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, de gestão de imóvel e aí naturalmente da valorização do corretor, que eu acho que isso é uma tendência que está acontecendo. Aqui em São Paulo já está acontecendo, tem alguns movimentos em outros lugares também, que parte de um bom profissional se valorizar. A gente falou já com alguns sobre corretores aqui, alguns episódios, a gente trouxe inclusive, né, o Augusto Braga, um corretor, para conversar com a gente aqui sobre essa valorização, a valorização do profissional também, né, o corretor entender que é uma carreira e ele cuidar dessa carreira a longo prazo, não só ganhar um dinheiro rápido e sair, né? Então acho que essa primeira valorização do corretor é interessante para que ele consiga educar e fazer com que os outros o valorizem também, né? E a gente fala muito de tecnologia, de inovação, de coisas que estão acontecendo, mas tem detalhes ainda humanos do processo imobiliário que eles ainda não foram resolvidos. Exato. E que a tecnologia ela ajuda, ela naturalmente pode ajudar, mas como você bem falou, o tempo de venda de um imóvel, por exemplo, de 3 milhões, ele é um ciclo longo, né? Um ciclo médio e longo prazo. Então, tu não consegue acelerar, com tanta tecnologia mesmo, você não consegue acelerar tanto porque é uma compra com cuidado, tem que ter um profissional ali. E eu acho que esse corretor se valorizando, ele consegue, ele se valorizando também fazer o mercado valorizado. Mas naturalmente precisa de uma educação, tanto do corretor, quanto também, e talvez principalmente de qualquer outros atores do mercado. Cliente, principalmente, cliente vendedor. Valorizar esse trabalho. Tem algumas iniciativas que eu acho legal, que eu comentei no início, que são de algumas pessoas, empresas e corretores individuais fazendo esse trabalho de gestão do imóvel. A antiga exclusividade, né? Não é uma exclusividade, é uma inclusividade, na verdade. Eu pego o teu imóvel, eu represento você perante o mercado e eu vou abrir isso aqui para o mercado. Todos os corretores podem fazer parceria e comprar, mas eu sou o front, né? Eu que sou a interface que vai ter essa conversa com o mercado e vou te blindar de outras coisas. Esse movimento acho que é interessante porque ele já mostra para o proprietário que eu sou o profissional que vou cuidar de ti aqui, eu vou blindar as negociações para te ter a melhor negociação. E aí a partir daí a gente fazer negócio. É um movimento ainda que está começando, mas para mim é uma forte tendência, americanizando um pouco o nosso modelo de negócio. Eu acho que está faltando justamente essa força, essa união, essa cooperação entre os corretores, porque acontece muito o seguinte: o cara ele não está capacitado, ou ele não é um profissional de excelência, então ele não consegue, ele não tem nome, ele não consegue a exclusividade, ou ele não consegue aquele contato. Então o que é legal? Eu encontrei o cara que diz, o meu imóvel está na Rosângela Castro, né? Está lá, digamos, anunciado pela Rosângela Castro. E a gente faz muito barulho, a gente entrega mesmo. E aí o cara entra em contato com o cliente, bate lá na porta, que a gente evita botar até fachada, dente de alfoville, porque a pessoa vai lá e bate na porta do cara e diz, olha, eu tenho um cliente que vai pagar o valor que você quer à vista. O cliente cresce o olho, poxa, o cliente está precisando vender, o cliente está na visão dele, poxa, o cara está dizendo que tem. Agora, o senhor tem que tirar a exclusividade da Rosângela Castro. E aí, o que acontece? Você vai deixar dinheiro na mesa, porque o meu cliente só compra se você me pagar a comissão completa, porque senão eu tiro ele do negócio. Acontece isso demais. Então, assim,
Isso aí é falta de conscientização também do corretor. Esse profissional que está no mercado, que ele não está fazendo a parte dele, ele não está pensando na cooperação, porque no dia que o corretor entender que quando a gente cooperar mais um com os outros, a nossa profissão vai ser valorizada pelo cliente. Então, o mercado, o construtor, vai também valorizar. Tem um caso lá que eu tenho uma exclusividade de um produto, uma construtora me entregou, eu tenho a coordenação e a exclusividade do plantão. O que o corretor vai? A maioria dos maus profissionais, tá? Não é o bom profissional. Ele vai lá no construtor e diz, olha, eu tenho um cliente, mas se a Rosângela estiver no negócio, eu saio. Ou, vou tirar o cliente daqui, eu tenho cliente, mas você tem que tirar a exclusividade dela. Então, assim, ele me fala, porque ele é muito parceiro, ele fala Rosângela, independente do contrato ou não, eu estou te falando porque é muito engraçado, os corretores, eles são, é muita desunião na classe de vocês, o porquê disso? Então, assim, falta essa consciência profissional, que eu acho que não é no curso do Cresce. É na formação dentro da imobiliária, dentro da empresa, a formação do pensamento de entender, porque eu vi a Luísa Helena falando assim, gente, ela falou o seguinte, a gente se pega, porque tem a associação do comércio, né, do pessoal, eu não sei nem exatamente como é o nome, mas eu vi essa entrevista dela, ela falando, eles se pegam lá como concorrentes, mas na hora de se unir para brigar pelo o negócio deles juntos, como um todo, a cooperação entre os lojistas, eles se juntam, se unem, e isso foi que mudou. Sim. Foi isso que ela falou na entrevista. Eu achei lindo. Agora, inclusive, né, a pressão por causa da Shein e tal, né, todo mundo se uniu dos varejistas, né, para conseguir ter melhores condições. Os concorrentes se unindo, né? É a Associação dos Varejistas, agora eu lembrei. E eu acho interessante isso, porque o mercado imobiliário, teoricamente, o corretor ele não é concorrente, né? Porque acho meio engraçado ter essa coisa do corretor ser concorrente um do outro, porque é diferente de uma loja de roupa, que uma vende uma roupa, outra vende outra. O imóvel tá ali, é um imóvel, não é vários tipos de roupa, é um imóvel, e aí o corretor ele pode ser parceiro do outro que está representando o imóvel. Acho meio... É uma coisa antiga, uma coisa cultural nossa, né? E a gente fala tanto dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos é assim que funciona desde sempre, né? A cultura deles já é essa, né? E tu não pode... O vendedor pode vender sozinho o imóvel, o dono do imóvel, mas ou ele vende sozinho ou ele obrigatoriamente tem que ter um corretor que o representa. É uma coisa muito cultural, todo o sistema está junto nisso daí, né? O cartório americano, os portais, todo mundo, a MLS, todo mundo junto. Então é uma coisa cultural. Aqui não é. Então, aqui no Brasil, desde sempre, olha, eu tenho 23 anos de mercado imobiliário. E desde o primeiro dia eu sempre soube que é um mercado de competição entre as partes. Mas essa cultura da competição, ela é de cima para baixo. Você tem o incorporador, o construtor que não se conversa, você tem as imobiliárias que dificilmente se conversam, você tem os corretores que não se conversam. Porém, acho que o porém cabe aí, algumas coisas estão mudando. Sim, também acho. Eu acho que já está mudando bastante. Está evoluindo bacana. Algumas coisas estão acontecendo, porque a gente percebe assim, a Rosângela está aqui em São Paulo, não é à toa. Você começou a trabalhar São Paulo com seus clientes, não é à toa. Mas eu tenho certeza, Rosângela, que para você entrar em São Paulo, você teve que entender a dinâmica do mercado aqui, começar a entender quem eram as empresas responsáveis por boa fatia de vendas no mercado, começar a entender como são os profissionais daqui e começar seus diálogos. Entrei também para a Associação Brasileira de Mercado Imobiliário, que foi importante também para mim. Olha aí. Me conectar, já estive lá em São José dos Campos, estive em Natal, a gente faz nossos eventos de donos de imobiliária, que é bem importante. Mas uma coisa que a gente deixou ali um pouquinho atrás é a respeito da valorização do corretor, que a gente está falando, né? E aí, muita gente confunde valorização com, vou falar assim, nós mulheres, principalmente, e
hoje está tendo uma... Na verdade, eu tenho essa fala. O real estate está na moda. Então, assim, por quê? Porque todo mundo acha que é lindo fazer o Reels, viralizar e... eu tô linda de roupa maravilhosa e é só isso. Então, as pessoas confundem lifestyle, porque ficou muito na moda, né? Lifestyle, o luxo, e aí todo mundo quer ser corretor de imóveis de luxo, só que não funciona assim. Eu vejo aqui em São Paulo, amiga minha ela é coordenadora, trabalha para Fernandes Mera, e ela me falando, Rosângela, tem um empreendimento, porque eu vendo imóveis de alto padrão. Então, lá eu estou com um lançamento de 3 milhões e 200 a 4 milhões, o perfil de lançamento, um apartamento de 279. E esse apartamento aqui do lado do Ibirapuera, eu perguntei, e aí, tá vendendo? Ela disse, olha, eu acho que eu vou vender uns 3 ainda esse ano. Então, assim, cara, é lindo lá no Instagram, você mostrar, poxa, você está muito bem vestida, você está muito bem... Só que a realidade aqui atrás dos bastidores é outra, você tem que ralar, para você encontrar aquele cliente que tem seus 4, 5 milhões, 6 milhões para comprar um imóvel de luxo, não é assim. Beleza, tem lá, eu tô vendo muitos meninos aí, sobe no helicóptero, voa e sai, tal, legal, conta aquela storytelling para vender curso. Mas não é para vender, ele tá ali a intenção de vender curso. Gente, desculpa aí, tá? Porque, na verdade, vender, eu tô aqui, eu tô na praça. Lógico, eu tô na praça bem difícil, que é o Piauí, acho que é o estado, um dos mais pobres, mas tem milionário lá. Eu trabalho com alto padrão há muito tempo. Para você ter ideia, quando você está falando aí de apartamento pequeno, o meu menor apartamento que eu vendia lá na empresa que eu trabalhei por 10 anos era 130 metros, era o nosso Minha Casa Minha Vida. Então, eu trabalhei a vida toda vendendo para a classe alta da cidade. Então, todo mundo me conhece. Então, quando eu fui lá em 2016, que eu estava lá com 80 corretores, que eu tive que diminuir o número de corretores, porque eu estava aprendendo a vender Minha Casa Minha Vida, que foi um momento assim bem legal de 2014, acho que foi 13, 14, 15, que eu fui lá aprender, tá? Porque tá vendendo, vendia 12 milhões no final de semana ali. E aí a gente teve essa crise de 2016 a 2018. Isso foi um ensinamento muito grande. Sim. Foi um aprendizado, eu tive que... sabe, isso aí tudo nos ensina. Então, aí... voltando aqui para a história do real estate, né? Tá tudo 100%. Eu boto uma bolsa linda, boto o meu casaco, meu tênis, minha bolsa de marca e eu tô vendendo. E não é bem assim. Então, assim, a gente tem que mostrar essa realidade, porque as pessoas, elas vêm para o mercado achando que é só isso. Então, eu boto aquele casaco sobre tudo em cima e eu sou a linda e tá tudo bem. Como tem o Pelé, tinha o Pelé, né? Mas existiu os tops dos tops para chegar para ser um bom jogador, como... Eu não entendo muito de futebol. Messi. Quem é? O Messi, o Cristiano Ronaldo. São poucos, não é isso? Exatamente. Então, assim, a gente tem referência, é bom aquela coisa de você estar mostrando o alto luxo, mas calma aí. Tem uma realidade bem, bem, bem mais forte aqui por trás. É outra realidade. O mundo real é outro. Eu já ia lhe perguntar como é que é para você liderando uma operação imobiliária. A gente tem visto cada vez mais, São Paulo e outros lugares também tem acontecido, acho que o Brasil inteiro é isso, esse novo olhar sobre a imobiliária, né? Que antes ela era a imobiliária onde concentrava os maiores negócios, todos os corretores queriam entrar nas imobiliárias e tu tinha grandes imobiliárias, né? E agora a gente está tendo cada vez mais as imobiliárias sendo mais nichadas ou tendo realmente muito bons profissionais lá dentro e alguns profissionais querendo abrir suas imobiliárias ou querendo trabalhar autônomo. Essa descentralização do mercado imobiliário tem acontecido, pelo menos em tendência ou até em Instagram, mas ela tem acontecido, né? Como é que tem sido para você que opera uma imobiliária olhar para esse novo momento do mercado em que o corretor ele quer ter às vezes um estúdio dentro da imobiliária, poder fazer um vídeo, quer ter um investimento mais em branding, quer que a marca dele seja mais evidente? Como é que é essa relação de... Nós falamos isso ontem no Soma, foi a minha pergunta, justamente isso. Gestão de egos. Tá. Essa gestão de ego no mercado imobiliário tem que ser, eu acho que tem que ser trabalhada, tem que ser, digamos,
mostrado a verdade. Por quê? Eu tenho imobiliária desde 2008. Então, são 15 anos de imobiliária e passei 10 anos antes com uma house de uma construtora, como house. Então, assim, são 25 anos aí de gestão. Não é brincadeira, é verdade, gestão mesmo de pessoas. Real. Então, é real, não é brincadeira. Eu sei realmente do que eu estou falando. Então, esse controle do ego, porque todo mundo quer ter o seu negócio. Mas nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Sem dúvida. Porque você controlar custo, você controlar planilhas, você controlar lead, você controlar um monte de coisa, ter uma estrutura, não é todo mundo que nasceu para isso. Então, você está dentro da empresa que te dá estrutura, que te dá uma ótima comissão, que no meu caso eu pago 45% do valor da comissão. Dou uma mega estrutura, estacionamento, cafezinho para o cliente, uma imobiliária linda, que é uma imobiliária boutique. E aí você acha que esse ano eu vendi aqui 15 milhões, 16 milhões, olha, vou fazer continha, eu poderia ter ficado com 100%. Mas será que você teria vendido os 15 milhões? Será que quanto que eu vou... Então, essa realidade que o corretor tem que ver. Será que se eu sair daqui dessa construtora, desse local que eu vou ser melhor, eu vou conseguir vender a mesma quantidade, porque aqui eu estou focada só em fazer meu vídeo, só em fazer meu lifestyle e atender o meu cliente, ou é melhor eu empreender porque eu vou fazer o contrário? Eu tô saindo da imobiliária porque existe, como você falou, é um movimento. Tá todo mundo querendo ser autônomo, aí depois está todo mundo querendo montar suas próprias imobiliárias. Então, digamos, as grandes imobiliárias, elas ainda estão aí. Pelo menos aqui em São Paulo, eu estou lá em Teresina também. Eu estou lá no mesmo lugar, quer dizer, eu estou no lugar melhor. Eu estou há 15 anos. É difícil porque, nesse momento, a gente perde grandes profissionais porque o sonho de ser o próprio dono do próprio negócio, e faz parte. Mas é como eu expliquei ontem. A gente sabe, eu sei o meu lugar e eu tenho que continuar formando, porque muitos desses que vão sair, às vezes, inclusive, eles saem até do mercado, porque eles não aguentam. Tem isso também. E conheço um monte que vai e quando depara com a realidade, aí, não, desisto. Porque eles não vão ficar numa imobiliária pequena, porque eu não vou ficar em imobiliária qualquer. Na minha, não volto porque eu não aceito. Foi embora, tchau. Dependendo da forma que a pessoa saiu, eu não normalmente eu não tenho de volta, não, tá? Eu formo novos, eu descubro talentos e eu coloco de novo gente no mercado. Então, funciona dessa forma. Mas é um movimento que também tem acontecido lá também, dessa normal, isso. Isso todo mundo quer todo mundo quer seguir aquele lifestyle. Vamos entrar no helicóptero, vamos rodar e vamos fazer botar o sapato legal e aquela bolsa e mostrar que eu sou linda e rica. E nós continuamos aí, só que não funciona para manter para fechar conta no final do mês. E todo mundo hoje quer ser corretor de alto padrão e luxo. Ninguém quer ser econômico. Quando todo mundo quer se posicionar como corretor de alto padrão e luxo, parece que o mercado imobiliário do Brasil e do mundo só é alto padrão e luxo. Isso. Né? Esquece que tem famílias que têm menos condições de um apartamento maior e mais caro. A gente tem déficit habitacional, a gente tem construtoras que se dedicam a baixa renda. Parece que esquece tudo isso. Tem vários nichos. Né? E interessante, deixa eu te falar, porque a minha empresa ela trabalha com todos os nichos. Eu tenho econômico, médio e alto padrão, tá? E recentemente eu entrei na locação, porque eu estava deixando dinheiro na mesa o tempo todo, porque o cliente queria entregar o imóvel para eu administrar e eu não queria, porque meu foco é vendas e lançamentos. Então, assim, o que estava acontecendo com a história do alto padrão e luxo? O meu corretor do econômico, a baixa estima, a autoestima dele fica muito baixa. Então, assim, ele acha que ele é inferior. Acha que ele é inferior, exatamente. Ele acha que ele é inferior, ele acha que os outros são melhores que ele, e aí cai a produtividade. Isso é péssimo. E aí eu tenho a equipe, o gestor do econômico. Até o gestor se sente inferior. Só que
a velocidade de venda do econômico, ela é diferente da velocidade de venda do alto padrão, do luxo. Então, assim, para eu vender um alto padrão e luxo, demora, gente, não é assim. Claro. Vender um imóvel de 8 milhões, um imóvel de 3 milhões, de 2 milhões, não é toda hora. A pirâmide da gente financeira, olhem, imagina no Piauí. Então, existe esse ego que a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar disso, essa coisa que a gente, às vezes, deixa para lá. E eu mesmo vou falar que os eventos de mercado imobiliário viraram eventos de corretores, cada um contando o seu case. E cadê as imobiliárias para falar dos cases? Como é que a imobiliária que sustenta um organismo grande que sustenta? Como é que a gente não tem essa voz? Onde é que está o palco das imobiliárias? Que eu quero saber onde é que está a dor, como é que o meu colega... Por isso que eu entrei na Associação Brasileira de Mercado. Mas, assim, a visão... A minha visão, eu vou lá no evento só de corretores, eu vou no evento só de imobiliária, e aí eu vejo e tiro o meu melhor. Para poder, agora, eu acho que o próprio corretor tem que ouvir dentro do evento de corretores como é a dor do dono de imobiliária, porque ele vai querer ter a imobiliária dele. E aí, como é que a gente fica? Então, a cooperação é super importante e esse bate-papo sobre esse assunto também, né? É legal a gente ter essa consciência. É que eu acho que o mercado ele é grande demais, muito grande. Isso é verdade. E ele suporta vários modelos de negócio, né? Eu vejo que tem o corretor que trabalha sozinho, autônomo, que ele nem é uma imobiliária, ele trabalha solo mesmo. Na verdade, e ganha dinheiro. Dinheiro, e até ele trabalha solo entre aspas, porque ele trabalha sozinho com parceiros, né? Basicamente o que a gente faz lá na Vivalista, a empresa da qual sou sócio-diretor também, a gente entrega plataforma e serviços para que o corretor que trabalha sozinho ou que tem uma imobiliária pequena e não consegue investir, né, naquela estrutura toda de jurídico, de sistema e tudo mais, a gente fornece sistema para esse público, para esse nicho, né, que tem o seu tamanho e que tem o seu modelo de negócio, que tem o seu espaço. Assim como tem o espaço do corretor que trabalha completamente sozinho, que trabalha em parceria, a imobiliária que é super nichada, né, que é uma imobiliária que só atende aquele tipo de imóvel, assim como tem espaço para imobiliária que é maior, que ela já tem tempo de mercado, que ela tem experiência de mercado, tem vivência de mercado, que é o que a gente sempre fala muito aqui. Acho que não tem mais aquela conversa de uma tecnologia que vai acabar com algum negócio, né? O corretor teria morrido há 10 anos atrás já. Nossa, gente, eu participei de muitas conversas assim em 2018, 2017. Vai acabar o corretor e foi um nervoso, deu até úlcera alguns donos de imobiliária. Total. Agora o último papo, né, que rolava é que as imobiliárias elas acabariam, né? A instituição imobiliária, por conta dessa independência do corretor, por conta da rede social, dele ter a marca própria e tudo mais. E o que a gente vê é o contrário, não acaba, na verdade se integra. Exato. E a gente falou muito disso nos últimos episódios do Prop Talks, dessa integração do mercado imobiliário, que eu acho que o mercado agora está indo para uma maturidade onde a gente está tendo uma integração do mercado imobiliário. Você tem o tradicional, que já está há muito tempo, que ele tem experiência de vários negócios, então ele sabe resolver, sabe fazer um negócio melhor, né? E porque já teve aquela vivência. Você tem a integração dessa imobiliária grande com um corretor que está começando, que é um cara mais ligado na rede social, um cara que tem uma boa imagem, que também tem uma diferença, né, entre você ter um posicionamento e você usar a rede social como uma alavanca para esse posicionamento, e aí eu acho legal, acho fantástico, e você criar um personagem para vender audiência, né, e vender like. São duas coisas completamente diferentes, né? Tem muitos corretores muito bem posicionados que vendem a sua imagem, a sua essência e sabem alavancá-la. E aí são bem posicionados, é um posicionamento. E tem corretores que naturalmente querem só, né, ter muitos seguidores, e o resultado quase não existe. E eu queria também aproveitar que o Jota tocou nesses assuntos e também transpor um pouco a barreira, não só falar desses corretores também, mas tentar entender, Jota, como que fica a relação de qualquer tipo de corretor que se propõe a fazer o lado A ou o lado B, como ele colocou, porque assim, nós dentro do mercado imobiliário nós temos alguns atores.
E um desses atores são os incorporadores e os construtores. Perfeito. Como é que fica essa relação desse rapaz, dessa moça que começou no mercado, Rosângela? Aí eu queria que a gente falasse aqui, ó, do início até alcançar um patamar como você chegou hoje. Como é que ficou essa sua relação olhando de baixo para cima? Começou ali a Rosângela, começou a entender o mercado, começou a entender dos processos, começou a entender de como negociar um imóvel e hoje se relaciona com os principais construtores aí do país. Como que foi para você esse início? Deixa essa aula, vamos chamar assim, para quem está ouvindo e que está começando, por exemplo. Nossa, ontem eu fui abordada também bastante no Soma. Ai, como é que eu começo? Por onde eu vou? Então, assim, primeiro você tem que entender qual é o teu nicho, o que é que você quer fazer, né? Se você está entrando no mercado, você tem que entender o que é que eu quero fazer, o que é que eu vou trabalhar, qual o meu público, quem é meu público. Primeiro é isso. Depois você vai trabalhar para dar certo, para realizar. Porque se você não realizou, não adianta eu estar lá sonhando com o público, fazendo material para esse público e a coisa não acontecer. Então, é realmente trabalhar, fazer um nome, ter clientes, se tornar a pessoa que você quer ser, como corretora. Se você se tornar, o mercado vai te ver. Quem é que não quer um bom profissional do seu lado? Sim. Claro que eu quero. Se eu ver uma menina se destacando lá na imobiliária, eu quero ela do meu lado, eu quero ela... Claro que eu vou dar toda a oportunidade do mundo. Então, falta você agora entender, se encontrar e trabalhar para a pessoa. Porque, assim, muita gente chega aqui nesse momento e aí, nesse momento aqui, ela vai embora, ela voa. E aí ela perde muitas vezes, muitas oportunidades, porque ela voou antes da hora. Ela se perdeu. Entendi. A minha mãe tinha um ditado assim, a formiga, quando quer se perder, ela cria asa. E muitas vezes as pessoas se perdem nesse momento. Então, ela falava isso como conselho. Cuidado com quem você anda, cuidado com o que você está fazendo, para você não se perder. Então, no mercado imobiliário, eu trago as falas dela. Todo dia, quando eu vou aconselhar um corretor, eu falo a fala da minha mãe, que era o que eu trago comigo, né? Então, você, nesse momento, você vai fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor. Quando você sabe fazer e sabe acontecer, no dia que você sai daquela empresa... vai ser muito mais gostoso, vai ser tão fácil. Foi assim comigo. Eu trabalhei primeiro 10 anos, eu trabalhei como corretora, me destaquei, fui chamada para ser diretora de uma empresa. Legal. Lá trabalhei 10 anos, aprendi tudo de marketing, como vender, comprar terreno, vender, fazer lançamento, escolher o arquiteto, escolher o produto, fazer pesquisa de mercado. Fazia do chão de fábrica até a entrega, do dia da entrega, do sorteio das garagens, eu participava de tudo. Da reunião de inadimplência. Imagina fazendo isso 10 anos. Como é que não sai perfeitamente sábia? Saí, eu nem sabia que eu queria montar imobiliária. Eu queria continuar sendo profissional, que alguém me enxergasse. Só que eu já estava na maior empresa da capital. Então, eu pensei em ir para Fortaleza, uma cidade maior. Mas daí veio uma oportunidade, lançamento imobiliário, teve um lançamento, acho que os primeiros feirões da Caixa, e aí me chamaram, eu não sabia nem o que era feirão, e aí chamaram lá, Rosângela, vem para cá, tal, eu já era conhecida na cidade, né? E eu não tinha eu já tinha o meu CNPJ, porque eu estava saindo da empresa, eu estava sem saber o que ia fazer, e aí botei lá um meu stand chamado, com o nome Rosângela Castro Vende. Não tinha nem corretora, porque eu não sabia se eu ia montar realmente o nome com Rosângela Castro, ou ia botar Global, que a minha cabeça sempre eu achava que eu queria coisa grande. Globo, eu quero o mundo. De brincadeira, estou falando de brincadeira, mas era esse o nome que vinha na minha cabeça, Global, Imobiliária Global. E aí eu montei a imobiliária, montei o stand com Rosângela Castro Vende, e todo mundo foi pro meu stand. E falava, tu saiu da empresa, da construtora que tu estava trabalhando. Então, nesse dia eu entendi que eu tinha que colocar o nome da minha empresa de Rosângela Castro, porque eu já era conhecida na cidade. Então, já era uma marca. Já. Era a Global que eu fosse montar, eu ainda ia fazer o nome. E Rosângela Castro todo mundo já conhecia. Então, assim, você galgar a tua história, para você contar de forma orgânica, de forma que você faça passo a passo. Às vezes as pessoas querem, nem é corretora ainda e já quer ter uma empresa.
Então, é pular etapas. Eu falo todo dia, o corretor, para ele ter sucesso, ele tem que passar pelo processo. Se ele chega e não quer passar pelo processo, ele não vai ter sucesso. Muitas vezes chega um corretor e diz assim, eu já era campeã no local que eu trabalhava e aqui eu quero ser campeã, me dá a lista aí dos melhores clientes teu, porque eu sou boa. E aí, é assim, tá... E eu já deixei a pessoa achar que era... Ela falou assim, eu sou uma vendedora top, aqui eu vou ser a corretora top. Só que é diferente, é outro mercado, você vai ter que entender, você vai ter que... o meu cliente, ele confia em mim. O meu cliente, ele vai entender que ele está com a pessoa certa. E hoje lá, na minha empresa, eu até tenho um spot no rádio, que é uma rádio bem chique lá de Teresina, que é para alto padrão. Show. Eu tenho um spot assim, que eu formei um time de profissionais focado para atender você, de acordo com o seu nicho. Porque a gente entende de tudo, a gente entende de Minha Casa Minha Vida, entende de minha... Eu, Rosângela, se o cara me liga, Rosângela, eu quero um apartamento, aquele apartamento de 70 metros lá no bairro, eu não vou saber. Mas eu vou ter alguém que vai saber da minha equipe. Eu falo assim, minha diretora que vai falar sobre, a Rosana que vai falar sobre esse assunto, porque eu não sei. Porque as pessoas acham que a gente sabe tudo. E eu não preciso saber tudo, eu preciso de ter gente que sabe de tudo. E às vezes a pessoa me vê aqui em São Paulo, Rosângela, tu tá em São Paulo. Mas eu tô dizendo o tempo todo, eu tenho um time. Então, quando a gente tem um time, eu posso viajar. Inclusive, eu já morei 3 meses no Canadá em 2019, porque eu já tinha esse time formado. Então, você morar 3 meses fora, qual corretor, assim, hoje, que pode morar 3 meses fora? Não é, corretor não consegue. Parou, rodou o negócio, ele está aqui, ok. Não está aqui, não vende. Então, a vantagem do negócio, de você ter uma equipe, você ter um time, então, o sonho do corretor que está fazendo sucesso é ter um time. Pois bem. E aí o sonho de quem está no time é ser corretor autônomo e depois ele vai sonhar em ter um time. Olha aí, olha como é o processo. Ou seja, a Rosângela Castro virou global sem ela saber. Olha, tá vendo? Virou global sem saber. Ela foi para tudo quanto é lado, fez tudo que fez, trabalha no Piauí, trabalha em Portugal, trabalha em São Paulo, morou no Canadá. Ou seja, Rosângela, o seu global que você pensou lá atrás, você já realizou. Eu não sabia como ia ser, mas foi. Mas foi. É a história do Steve Jobs, que ele fala que os pontos, né, de alguma forma os pontos se ligam, você não sabe o porquê antes, naquele momento, do momento difícil que você está passando, mas em algum momento eles vão se ligar e você vai entender o porquê, né? Exatamente. Então, já que você trouxe... Ter acontecido, né? Tem uma falazinha que foi no discurso da universidade. Sim. Eu já usei isso em algum Rios meu, acho que foi agora de 15 anos de Rosângela Castro Imobiliária. Eu acho lindo, porque em algum momento os pontos se interligam e você entende o quebra-cabeça montado. E falar nisso, Zanotto, antes de você... Segura aí a minha pergunta. Segura, não deixa. Eu fui para Lisboa vender Lisboa para os meus clientes investidores. Quando chegou lá, eu encontrei com um investidor que tinha uma área em Teresina. E aí, eu pensando em vender apartamentos de 200 mil euros para investidor, estúdio lá em Porto, em Lisboa, eu vendi a área do cara de Lisboa para um investidor de Teresina, que aí, vou falar nem de VGV não, porque senão vocês vão pensar, eita, ela é milionária, não. Sou batalhadora. Então, assim, um VGV gigante que eu não imaginava. Então, assim, eu falo assim, olha, eu fui com a intenção... Eu mirei no que eu vi e eu atirei no que eu não vi. E o que eu não vi era muito maior. Então, esse movimento que nos dá essa abertura para o mercado, digamos, eu vindo para cá, o cliente viu eu falando, Rosângela, tem um apartamento X aí perto da Paulista, do lado dos Jardins. Então, você vai se movimentando e a coisa vai acontecendo. Né? Eu acredito muito nisso, nesse movimento. Perfeito. E o que eu ia dizer, você até já respondeu, porque eu ia fazer uma comparação, uma conexão com o Steve Jobs, porque até para mim, para quem anda comigo e me conhece, sabe que eu gosto muito de Steve Jobs, leio tudo sobre ele, assisto tudo sobre ele, e já faz muito tempo isso. Antes de Steve Jobs virar moda, eu já estava conectado a ele de algum jeito. E quando você fala assim, poxa, eu fui a Portugal,
para vender apartamento de 200 mil euros para os meus investidores em Teresina, no Piauí, e voltei com uma oportunidade ainda maior, era o que Steve Jobs sempre dizia. A gente não sabe o que tem pela frente, mas a gente precisa enxergar o que vem pela frente. Então a gente precisa estar ali e entregando para as pessoas aquilo que elas nem imaginam que elas querem. Essa foi a premissa de todo o lançamento de produto do Jobs, dentro da Apple, da sua passagem pela Apple. E quando a gente olha para Steve Jobs, você traz esse nome na conversa, me remete a muita questão de inovação, porque ele sempre foi um cara à frente do tempo, ele sempre estava olhando à frente do tempo. E aí, Rosângela, assim, e depois eu vou te colocar esse debate aqui, vou te colocar nesse debate sobre inovação, eu quero que você complemente, ou tinha com alguma coisa que vem à sua cabeça. Já me avisou aqui no ponto que a gente está na reta final das nossas perguntas. Eita, é muito papo também. Você está vendo que a gente vai puxando um assunto, vai outro. Isso aqui é papo para muito. Tem outros podcasts aí que a gente. Por isso que a gente faz essa conversa sem roteiro. Né? E a gente sempre comenta isso. Não tem roteiro nenhum. A galera fica, não é possível. Vocês devem ter um. Não tem pauta nenhuma aqui, não tem um papelzinho, não tem nada. Justamente para que a gente possa ter uma conversa. Não me falou nada mesmo, só a gente vai bater um papo, a gente nem fez briefing nem nada. Não existe. Nada, nem precisa. É justamente para que a gente possa ter essa conversa de uma forma aberta, né, informal, e a conversa vai nos levando para outros assuntos. A única ponto central que a gente tem é a abertura que o Zanotto fez aqui, que ele falou, a gente vai falar sobre o mercado imobiliário. Esse é o único ponto que a gente tem, que a gente combina minutos antes de sentar aqui, inclusive, não é combinado minutos antes, e aí a conversa vai nos levando. E aí fica sempre a sensação de que, putz, essa conversa não precisaria ter acabado, porque dá pra gente estender ela, né? Então vamos fechar essa conversa aqui, já que a gente tá na reta final, que a produção já foi no seu ponto. A produção é braba. Então vamos na reta final, trazendo todos esses exemplos de Jobs, a sua caminhada para todo canto aí do mundo, o seu pensamento global, a maneira como é a Rosângela Castro hoje, o que ela faz, a referência que ela se tornou, porque você se tornou uma referência. Inspiração também, né? Sim, e olha, eu conheço a Rosângela já há bastante tempo, volto a frisar aqui, meu relacionamento com a Rosângela já vai para 8, 9 anos, porque é desde 2013, 2014 que eu conheço a Rosângela. Sem falsa modéstia, é uma das mulheres que eu acredito hoje que tem a transformação em si e promete a transformação para os outros. Rosângela, eu queria dizer isso pessoalmente aqui nessa gravação. Tô convencida, tá? Eu acredito plenamente. Mas é para você ficar convencida. Toda convencida. Mas é para você ficar convencida e acredito que o imobiliário precisa de mais mulheres como você que estão olhando a maneira diferente de atuar no imobiliário. E ao falar disso, maneira diferente, Steve Jobs, inovação, tudo que a gente tem aí. Rô, dá o seu final desse podcast aqui, dizendo o que é necessário hoje para transformar de fato esse nosso mercado e ter um mercado de diferenciais competitivos que todos possam se utilizar e participar, inovar, trazer oxigênio novo para o mercado. Olha, eu acredito, como eu falei anteriormente, na cooperação, na união do mercado, de estarmos juntos, tecnologia, junto com o conceito do produto, porque o conceito hoje é tudo. Se eu for vender qualquer coisa, a gente não vende mais tijolo, como diz o Zanotto. A gente vende conceito. E o metro quadrado não é tijolo nem metro quadrado, é conceito. Você vê em qualquer lugar do Brasil, uma avenida separa uma rua da outra. De um lado ela é 30 mil reais, do outro ela está 18 mil. Lá no Piauí, de um lado é 12 mil, do outro lado é 8. Então é conceito. O que eu quero? Eu acredito muito que se a gente estiver juntos, entendendo, eu gosto muito do movimento. Eu acredito que se a gente estiver mais junto, a gente vai muito mais longe. Se houver união, cooperação dos corretores, se o construtor se colocar no lugar do corretor, se o corretor se colocar no lugar do cliente, porque o cliente também, ele é o principal. O que o meu cliente busca? Ele está procurando o quê? Eu quero renda passiva, eu tenho que buscar o melhor para ele. Eu quero o melhor negócio. Eu quero um sonho que não existe. Porque tem um cliente que diz, eu quero um imóvel dos sonhos e ele não existe. Eu vou ter que mostrar para ele que aquilo não existe. Então, eu entender o meu cliente é o principal, mas o cliente entender que o profissional
é importante no processo e o construtor entender que o profissional é importante no processo e o corretor entender que o construtor precisa de feedback, que ele precisa entender qual é a minha opinião a respeito desse produto, como é que o construtor vai fazer o produto para vender primeiro para o corretor, porque quem compra primeiro é o corretor. Então, quando esse construtor entende isso, quando o cliente entende a sua parte e olha só como é um processo. É um ecossistema. É um ecossistema, esse é o nome. Pronto, é isso aí, Jota. Vamos para mais um, hein? Excelente. Não, só pegando um último gancho do que você falou, que foi... Isso é um corte, né? A produção já tem que ficar ligada nesse corte, porque esse corte é poderoso. Exatamente. Do que o Rosângela falou. Essa questão de conceito no mercado, acho que é muito poderosa. Principalmente para o incorporador que está nos ouvindo, né? Todos os atores do mercado, mas o incorporador, que é quem desenvolve os empreendimentos imobiliários, a gente tem... Cada vez mais o cliente atento a detalhes, ele querendo algo diferente, algo único, exclusivo, em todos os padrões, em todos os níveis de mercado. Entender essa questão de conceito, acho que é muito importante. Você falou muito bem isso, todo mundo está nos ouvindo aí. Pegar esse corte, né, e trazer para o seu negócio. A gente está aqui na House, que é parceiro do Prop Talks. A House é uma empresa que entendeu antes isso, né, desde a Vitacom com o Alê, com o Ariel, e aí traduziram isso na House, né, para ser essa empresa que entrega para o incorporador parceiro esse conceito. Exato. Né, para o incorporador parceiro pensar no seu produto e agregar a ele, né, um conceito, agregar a ele uma novidade, algo que vai se perpetuar e que vai se atualizar. Né? A House tem o Webspace que se atualiza, então você que está nos ouvindo aí, incorporador, fiquem ligados nisso, nesse conceito que a Rosângela muito bem falou. Pensar isso nos seus projetos, e a House está aí para ser parceira nisso, mas pensar nisso, né, como essência. Acho que isso é fundamental no mundo hoje cada vez mais rápido, mais informação. Todo mundo sabe, o cliente sabe, ele chega para o corretor já sabendo todas as informações. Sabe mais do que o corretor, se o corretor não se ligar... O mundo está muito rápido, né? Acho que entender esse conceito é fundamental, viu? Boa. Obrigado por esse insight. Obrigado, Rô, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui, estou à disposição. Quando quiserem bater papo, eu estou aqui. Não, faremos, porque ficou 3 pontinhos nessa conversa, né? Ficou mais assunto pra gente tratar. Só aqui, que né? agora a gente termina essa conversa lá em Teresina, no Piauí. A gente foi convidado ao vivo pra ir lá, viu? Ela falou. Já estão convidados. Então, é verdade. Vamos embora, vamos pra Teresina. Rô, obrigado, Rô. Valeu. Prazer eu que estar com você aqui. agradeço, estou à disposição, tá? Valeu. Obrigada aí a todo mundo que está ouvindo a gente. Assistindo também, né? Assistindo no YouTube também. Assistindo, ouvindo. Já deixa o Espero pra que galera... tenha sido um bate-papo aí, que se vocês gostaram desse bate-papo, e eu estou à disposição. @, Rosângela Castro, né? Rosângela O Castro. Castro. Meu Instagram, que a gente faz também muita coisinha lá. A gente vai descobrindo e vai fazendo. Eu sou daquelas que faz. Excelente. É isso mesmo. Boa. Valeu, pessoal. Bora para mais um. Excelente, hein? Excelente.